Aleluia, vamos nos assentar. Glória a Deus. A sua Bíblia já está aberta. O livro de Juízes, como disse, nós já entramos na mensagem. E eu quero que você continue lendo ali no capítulo 6. O mês de janeiro foi o mês do amor, né? No propósito que nós fizemos. Mês de janeiro foi o mês do amor. Foi o mês em que nós tivemos o privilégio, a bênção e a honra que o Senhor nos deu de abrir uma casa de amor, uma casa de misericórdia. Queremos atender o máximo de pessoas que nós pudermos, à medida que Deus vai dando condições, nós faremos isso. E temos ali um grupo de pessoas que nesses 10 dias, nós já vimos o que o amor de Deus pode fazer na vida deles. Ontem estivemos ali pregando, tocando, louvorzão, o Senhor de uma forma poderosa agindo. E esse é o mês que nós estamos entrando no mês da fé. Começamos o ano com amor e temos que agora continuar com a fé. Falamos no mês de janeiro sobre as promessas de cima, sobre as promessas novas, profecias das coisas novas. Falamos sobre o ano coroado que Deus vai nos dar. E nessa noite o tema é: o novo de Deus chegou pela fé. O novo de Deus chegou pela fé. O texto é Juízes, capítulo de número 6, versículo 11. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pedi para o Valdeci, não sei onde ele está aí, para me dar um pouquinho de retorno aqui, que ontem eu usei a minha voz demais ali naquela clínica, e preciso pregar até o final, só o retorno aqui, amém? O novo de Deus chegou pela fé. É até estranho, para quem já prega há 38 anos, você falar que vai pregar algo novo, você trazer algo novo, é estranho, porque todos os dias o Senhor está trazendo coisas novas para a vida. Esse é o incrível desse Deus, esse é o maravilhoso desse Deus. Toda a Bíblia fala disso. Jeremias 33 diz: clama a mim, eu te responderei com coisas novas. Então se você clamar hoje, tem coisa nova. Clamar amanhã, tem coisa nova. Clamar depois da manhã, tem coisa nova. Sempre o Senhor vai te responder com coisas firmes e novas que você não sabe. Ele também fala a Isaías: olha, eis que eu faço uma coisa nova. E ele diz, e o pastor Davi abriu aqui: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, a cada amanhecer. Deus tem coisa nova para nós, e nós precisamos estar abertos às coisas novas. Nós precisamos estar preparados para as novidades raízes. Note o que eu disse: novidades raízes, que conservem as raízes, que conservem a essência, que não mexam na essência do Evangelho, na pureza do Evangelho, na simplicidade. Não é tudo que é novo que nós vamos receber. Nós vamos receber e viver tudo que é novo e que está contido nas raízes da palavra de Deus, conservando a simplicidade, conservando a pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta Bíblia Sagrada. Ó Bíblia Sagrada, ó que maravilha é este livro, ó quanto eu amo a tua lei, diziam os salmistas.
Como eu amo a tua palavra, quanta história, quanta fonte de alegria, de força, de vigor nós extraímos quando nós fazemos a leitura deste livro. Ah, meus irmãos, hoje nós vamos ouvir e falar um pouquinho sobre um personagem, não é tudo. Tem muita coisa nesse capítulo 6, 7 e 8 de Juízes que você pode extrair. Nós vamos pegar algumas coisas importantíssimas para a nossa vida, na vida de um homem chamado Gideão. Ele viveu algo novo, um tempo novo na vida dele, através da fé que ele precisou exercer no Deus das coisas novas. Gideão foi um juiz em Israel. Na verdade, ele foi o 5º juiz em Israel, na história dos juízes em Israel. O livro de Juízes é um livro extremamente maravilhoso, porém muito triste, porque toda hora o povo se desviava, o povo fazia coisas ruins diante de Deus, aí Deus mandava um juízo, mandava uma situação difícil, e aí eles clamavam a Deus, e daí Deus levantava um juiz, e um homem de Deus, e vinha e restaurava tudo, e assim o livro todo vai nos narrando algumas histórias maravilhosas. E o capítulo 6 vai falar de um tempo muito ruim na vida dessa nação de Israel, um tempo extremamente difícil, um período de empobrecimento, um período de vergonha, um período negro na história do povo de Israel, aonde o capítulo começa dizendo a escravidão de Israel sobre os midianitas. Você vai pegar o capítulo 6 e vai ver no versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e cavernas fizeram por casas. Aí você vai ali para o versículo, e continua dizendo, porque tudo que eles semeavam, os midianitas vinham. No verso 4, punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, roubavam os bois, as ovelhas, os jumentos, tomavam toda a renda, vinham como gafanhotos, com multidão. E o verso 6 diz que Israel empobreceu muito. É um resumo muito triste. Eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam a colheita. Eles criavam o gado, os cabritos, os animais, os inimigos, os midianitas vinham e roubavam. Destruíram as casas deles, roubaram, saquearam as suas casas, e eles começaram a morar em cavernas, em covas, como pessoas errantes, como pessoas sem teto verdadeiramente, morando em cavernas, morando em covas, fome extrema. A Bíblia diz: Israel empobreceu. Esse é o resumo da ópera. Israel empobreceu. Uma nação com todas as promessas de um Deus que os tinha falado, terra que emana leite e mel, terra de riqueza, terra de extrema riqueza, e agora empobrecido. Mas o que acontece é que um dia desses, aleluia, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da fé, chega para trazer um novo tempo na vida daquela nação. E é o que Deus tem feito ao longo da sua história, na história de Deus. Deus tem feito isso, e Deus vai fazer isso também na nossa vida. Deus pode fazer isso como fez a Israel, pode fazer nos dias de hoje, pode ser nos tempos de hoje. Talvez as pessoas tenham vivido um tempo de empobrecimento, um tempo negro, um tempo de vergonha, um tempo de covas e cavernas, mas Deus tem preparado um tempo novo que vai acontecer na nossa vida, se tão somente nós exercermos a nossa fé. Mês de fevereiro é mês de exercer a fé, é a nossa fé, um fundamento poderoso. Nós vamos ver aqui na vida de Israel, e principalmente de Gideão, como aconteceu essa virada, como aconteceu essa mudança, e vamos ver também como pode acontecer na sua vida. Em primeiro lugar, para que nós possamos viver um novo tempo através da fé, é que o novo de Deus sempre chega quando nós não nos conformamos com a derrota. Quando você não se conforma com essa situação e quer algo mais de Deus, o novo vai chegar, aleluia.
No verso 11 e 12, diz que enquanto Israel estava morando em covas e cavernas, o povo acostumado a fugir, a apanhar, a ser saqueado e roubado, uma pessoa se levanta em Israel e diz: eu não aceito isso, eu não me conformo com isso. Existe um Deus, onde está o Deus de Israel? E ele diz: eu não vou permitir isso na minha vida e na minha nação. E ele vai fazer o quê? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. E aí chega o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Enquanto o povo estava lá passando fome, fugindo da situação, eis que surge alguém, Gideão, e diz: eu vou malhar o trigo no lagar. Não era lugar de malhar trigo, o lagar, era lugar de malhar uva, mas ele vai para esconder, para tipo assim, enganar o inimigo. Ele vai e ali ele continua colhendo o seu trigo com o seu bastão, malhando o trigo para, a Bíblia diz, para salvar o trigo dos medianitas. O povo aceita a fuga, a cova, o empobrecimento, o saque, mas ele diz: não, eu vou trabalhar para salvar o trigo. Diga comigo assim: eu vou salvar o meu trigo. Aleluia! Quando você decide isso, o Senhor vai trazer um novo tempo para a sua vida. Quando Deus olhou para aquele homem ali sozinho, malhando o trigo, tentando salvar, eu creio que lá do céu Deus olhou assim e falou: quê? E se levantou do trono. E você sabe, né? Deus tem todo um exército de anjos à sua disposição, né? Ele vive dando ordem aos seus anjos. Você aqui desce lá na casa do irmão agora, você aqui desce na casa, você lá no endereço tal, você lá, ele dá ordem aos seus anjos para que nós não tropecemos nas pedras. Diga glória a Deus. Ele chamou um dos anjos e disse: anjo, olha isso. O povo se acovardou, está fugindo, está pobre, aceitou a derrota, aceitou como definitiva a derrota, mas olha lá, olha lá, olha lá, tem alguém que disse não a essa condição. Tem alguém que resolveu salvar o trigo, tem alguém que resolveu se levantar. Ele é um varão valoroso. Desce lá, meu anjo, e diga para ele que eu estou com ele, e diga para ele que ele é um varão valoroso, e diga para ele que eu vou usar ele para livrar Israel da mão dos inimigos. Vai lá, anjo, porque esse não se acovardou. Esse não se acovardou. Eu fiz uma música que é sucesso, pelo menos aqui na missão, né? Sucesso. Vai valente. Covardes morrem fugindo, valentes morrem lutando. Aleluia. Deus diz: vai lá, vai lá, vai lá, porque esse é um valente que está lutando. Aleluia. E o novo começa a chegar na vida desse homem, e esse novo chega numa sequência sobrenatural que eu fico encantado com a Bíblia. Eu fico encantado a narrativa da palavra de Deus. O novo começou numa sequência: anjo, novo anjo, uma nova notícia, uma nova missão e um novo conceito para ele mesmo. O novo amigo dele, o anjo. Deus já começa enviando, o novo já começou ele tendo aí um anjo por perto. Um anjo que ele até compartilhou, conversou. Depois você lê com calma, porque é uma riqueza esse capítulo que é incrível. Falou com o anjo, fez teste com o anjo, levou bolo para o anjo, levou cabrito para o anjo, conversou com o anjo. Um novo amigo, aleluia. Como é bom a gente saber que Deus envia anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Um novo amigo, aleluia, glória a Deus. Mas Deus também manda para ele uma nova notícia. Você olha, Gideão, você pensa que está sozinho, né? Tem uma notícia para você: Deus está com você.
Deus está com você, e Ele tem para você uma nova missão, e essa missão é que você vai ser usado por Ele, você vai livrar a Israel da mão dos midianitas. E outra coisa, Gideão, tem outra coisa nova para você. Deus vai renovar o conceito que você tem de si mesmo. Você é muito valoroso, aleluia. Então, quando é que vai começar o novo na minha vida? No dia que você não se conformar mais com a sua situação, com o seu pecado, com o seu hábito, e de achar que você não é nada, de achar que você está aí apenas fazendo um peso na terra, que você não vai conseguir. Deus então vai trazer para você o novo de Deus. Quando você diz assim: eu não vou me conformar com essa situação, eu vou pegar o meu bastão e eu vou lá para o lagar, e eu vou lá malhar o meu trigo, aleluia. Em segundo lugar, o novo de Deus vai chegar na tua vida quando você descobrir quem você é, quando você descobrir quem você é para Deus e em Deus. Quando nós descobrimos isso, quando nós entendemos a nossa posição em Deus, e corrigimos a nossa imagem de nós mesmos, lá no nosso interior, então nós vamos viver o novo de Deus. Deus fala a Gideão: você é valoroso, você é um homem valoroso. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos entender, é que todos nós precisamos de cura interior. E não é somente quando você vai ali naquele encontro com Deus e você tem um momento de cura interior. Nós precisamos constantemente lutar contra esta imagem, porque os anos de sofrimento, as lutas que vêm sobre nós no nosso dia a dia, afetam a estrutura da nossa alma. Por isso que nós precisamos estar sempre com essa música: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, porque nós somos feridos na batalha. A Bíblia diz que Davi na batalha se feriu. Nós somos feridos no nosso dia a dia. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter momentos de dor. E nós precisamos entender que o Senhor precisa tocar nessas feridas. A nossa autoestima precisa ser confirmada, restaurada todos os dias, porque Gideão, apesar de ter decidido lutar e salvar o trigo, obviamente ele estava com a sua autoimagem abaladíssima. O versículo 13 diz isso, no argumento que ele fala, quando o anjo fala com ele. Tem horas que nem o anjo falando a gente consegue entender. Tem horas que nem Deus falando a gente consegue entender. E começamos a argumentar. E aqui vai um exemplo. Então Gideão disse: Senhor, o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, então por que eu estou passando por isso? E quantas vezes você já disse isso? Se Deus é comigo, se eu vou à igreja, se eu sou batizado, se eu sou até dizimista, por que me acontece isso? Por que só comigo? Ainda tem gente que diz só comigo. Não, não é só com você, em todo mundo. As mesmas aflições é para todo mundo. Mas a gente tem esse argumento: Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor é com Israel, por que tudo isso nos sobreveio? Senhor, e onde estão os teus milagres? O que foi feito das tuas maravilhas, Senhor? Porque os nossos pais nos contam que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor fez milagres sobrenaturais, e agora olha a nossa situação, estamos empobrecidos, fugindo, um povo miserável, empobrecido com tudo. O que é feito das tuas maravilhas? Mesmo ouvindo uma palavra: você é homem valoroso. Valoroso sim. Se eu fosse valoroso, se o Senhor é conosco, por que nos acontece isso? A sua definição era de ser o mais pobre. Olha o versículo 15: ai meu Senhor, eu vou livrar Israel com o quê? Pois a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Cantamos aqui, né? Sou pequeno demais. Era assim que Gideão estava se sentindo, pequeno demais. Diz: a minha família é a menor de todas as famílias, e eu sou o mais pobre. Olha a autoestima desse moço lá embaixo. Mesmo com a definição e a decisão de lutar pelo trigo, mas com uma ferida enorme dentro dele, argumentando, dizendo: o que foi que aconteceu?
E ele diz: eu sou o mais pobre, a minha família é a menor. Só que Deus não acreditou naquilo, aleluia. Deus não acreditou naquilo, e Deus manifestou na vida dele algo poderosíssimo. Deus tem mais fé em nós. Abra isso aí, isso vale a pena você escrever, viu? Não foi lido em livro nenhum e nem em podcast nenhum. Deus tem mais fé em você do que você tem fé nele. Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos nele em muitas situações. Porque Deus olha para Gideão e fala assim: você é o menor? Capaz mesmo. Você não é o menor não, você é valoroso, aleluia. Você não é o mais pobre não, você é rico, eu estou com você. Oh, glória a Deus. Deus estava acreditando mais em Gideão do que o próprio Gideão em Deus. Gideão diz: eu estou só. Deus diz: eu estou com você. Gideão diz: eu não tenho nada. Deus diz: você é valoroso. Gideão diz: eu sou fraco. Deus diz: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Gideão diz: eu sou o menor. Deus diz: você vai vencer, porque você é grande. A vitória externa vai acontecer quando nós somos curados no nosso coração, no nosso interior. Deus sempre está querendo curar o nosso coração, porque Ele é enganoso, Ele nos prende, as nossas feridas, a nossa alma abalada, tira a nossa fé em nós mesmos e no próprio Deus. E aquele velho jargão, que é muito conhecido por aí, ele continua sendo muito forte e correto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Essa é a correção que Deus precisa fazer na vida de cada um de nós, consertar a nossa imagem negativa de nós mesmos, de incapacidade. E Gideão então vai entrar num novo tempo, e esse tempo que Gideão precisa viver, exige dele uma nova arma. No verso 11, a arma dele era um bastão de malhar trigo, instrumento de trabalho. Mas no capítulo 7, versículo 20, Deus diz assim: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas, e as tochas acesas, e as suas armas na mão direita, as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor, espada de Gideão. O novo tempo vai chegar na vida daquele que entender que ele precisa ter uma nova arma para batalhar, o bastão para salvar o trigo, e a espada para vencer o inimigo na guerra. Jesus usou 2 armas aqui quando esteve: a toalha e a espada. A toalha ele usou nos relacionamentos, e a espada do Espírito ele usou a palavra de Deus contra Satanás. Nós temos que usar essas 2 armas de maneira correta e no nível correto. Tem gente que quer inverter, quer usar a espada nos relacionamentos, e aí corta a pessoa, corta a amizade, corta, separa, fere, machuca, e aí vai querer usar a toalha com o inimigo. Não vai ter jeito, vai levar uma goleada. Você tem que usar a toalha para servir o seu irmão, lavar os pés do seu irmão, amar o seu irmão, estender a mão ao seu irmão. Isso é lavar os pés. Mas quando se trata do inimigo, você precisa de uma espada. Gideão já tinha o bastão para trabalhar na terra, mas com o bastão ele não ia vencer o inimigo. Agora Deus fala para ele: espada do Senhor, espada de Gideão. Aleluia. Isso fala de trabalho e serviço, isso fala de serviço e intercessão. É por isso que a Bíblia diz: olha, revista-se da armadura de Deus e tome a espada do Espírito. Quando Neemias instruiu os seus valentes a lutar, ele disse: cada um pegue a sua espada. Cada um de nós precisa ter na mão um bastão para salvar o trigo, e na outra mão uma espada para guerrear, servir os irmãos e interceder e batalhar pela fé através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada. Para o trabalho,
temos que ter as ferramentas, mas para a guerra temos que ter as armas. Quem está entendendo a mensagem? Gideão precisou entender que só com o bastão ali ele não ia conseguir, ele precisava de uma espada. O novo tempo chega e exige de Gideão uma outra coisa importantíssima. Além das armas novas que ele tinha que lutar, ele precisava restaurar o altar de Deus para que o novo chegasse. Juízes capítulo 6, versículo 25. Aconteceu que naquela mesma noite o Senhor disse: toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, em um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortasse do bosque. Em uma outra oportunidade eu vou explicar o que significa primeiro e segundo boi, mas aqui eu quero que você entenda que Gideão precisava vencer uma guerra contra a pobreza, a vergonha, contra a desonra, contra a miséria que tinha sido estabelecido na sua casa e na casa de Israel. Mas para isso ele tinha que quebrar o altar aos deuses estranhos e levantar um altar a Deus, o Deus verdadeiro. Deus falou: olha, Gideão, eu vou te dar a vitória, mas começa quebrando as tradições dos seus pais, a religiosidade. Começa quebrando o altar de Baal e vai edificar um altar, porque o meu povo se tornou idólatra, esqueceu do Deus verdadeiro. Quebra esses altares velhos e edifica um novo altar, o altar ao Deus verdadeiro. Na Bíblia, altar sempre vai falar de intimidade com Deus, vai falar de proximidade, de santidade, de profundidade, de oração, de oferta. Toda vez que você vê falar de altar, é uma vida com Deus. Gideão precisava entender que para que Deus desse a vitória, ele precisava santificar o povo tinha que deixar os ídolos, o povo tinha que deixar a idolatria e o pecado e se tornarem próximos a Deus. Deus está chegando com um novo tempo na sua vida, na sua família, na igreja e nessa nação. Mas para isso nós vamos ter que levantar um altar ao Deus da nossa vida, ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Aleluia. Cantamos aqui: fere, Senhor, o meu coração com uma sede, Senhor, eu quero, a ferida que eu quero é a ferida da fome e da sede, e não a ferida da dor. Eu quero que isso desperte em mim uma sede de ler mais a Bíblia, de buscar mais o Senhor, de honrar o Senhor, de amar o meu irmão, de vir ao tabernáculo, de fazer um jejum, de santificar a minha vida. Nós estamos insistindo nisso, e estamos fazendo muitas reuniões com os meus porta-vozes, o Lucas e a Suzana, reunindo os ministérios, dizendo: pessoal, olha, vamos jejuar, vamos orar, vamos pegar um dia de tabernáculo, vamos nos santificar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo isso trará uma resposta poderosa para a igreja e para nós. Edifica um altar, venha para o altar, santifique-se, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Troque as armas, adquira a espada, quebre o altar da idolatria, edifique um altar a Deus, e o resultado será simplesmente maravilhoso. Versículo 34: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e ele tocou o chofar, e os asbiesritas se ajuntaram após ele. Olha a expressão: então, quando o altar foi levantado, quando os sacrifícios foram oferecidos a Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus revestiu a Gideão. É o que nós precisamos, um novo revestimento do Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, com os frutos na nossa vida pessoal, e com os dons na vida da igreja, porque é assim, o dom não é para você. Sabe por que você não recebe muitos dons? Porque às vezes você quer usar para você. Os dons é para a igreja, é para salvar, para curar, para libertar. E o fruto é para você ser uma pessoa melhor e mais parecida com Cristo. O revestimento do Espírito Santo é a coisa mais necessária
para nós, num dos meses do nosso ano, tem isso: avivamento, despertamento, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos: vocês ficam lá em Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Lucas 24, 49, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus sem estar revestido do Espírito Santo. Eu me lembro quando em 85, eu me converti assistindo o filme A Cruz e o Punhal, que será o primeiro filme que nós vamos projetar ali na nossa comunidade terapêutica. E eu assisti aquele filme, me converti. A pastora Sara chegou e disse: Vilmar, irmão Vilmar, eu era um jovem de 17 anos, você vai dar testemunho na igreja. E eu já tinha lido quase todos os livros da Assembleia de Deus, porque assim que eu me converti, eu virei um papa-livro, um papa-bíblia, e eu já tinha lido quase toda a coleção da CPAD. E lá eles eram bem fortes: você não pode fazer a obra de Deus sem ser batizado no Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo. Eu disse: pastora, eu vou, mas eu não estou preparado, eu só vou dar testemunho quando eu for batizado com o Espírito Santo. Ela olhou assim e falou: de onde você aprendeu isso? Eu falei: eu li nos livros do Napoleão Falcão, do Gesiel Gomes, do Antônio de Oliveira, de todos os mestres da Assembleia de Deus, eu li tudo. E eu sei que eu tenho que ser revestido do Espírito Santo, senão eu não consigo fazer nada na obra de Deus. E aí eu comecei a orar na minha casa, e eu orava dentro do banheiro. E um dia eu estava orando, e de repente surgiu, como preguei ontem ali na clínica, um resplendor de luz, desceu naquele lugar. Eu estava de joelhos ali, orando, e de repente eu comecei a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo me concedia que falasse. E no próximo culto eu cheguei à pastora Sara e disse: agora pode me escalar no culto de jovem, porque eu vou dar testemunho, porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu estou revestido agora, e eu vou falar a palavra, aleluia. E de lá são quase 40 anos fazendo isso. Quando nós consertamos o nosso altar diante de Deus, e somos revestidos do poder de Deus, então nós podemos fazer a obra. Nem os discípulos que tinham vivido 3 anos com Jesus podiam fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. Jesus falou: vocês ficam em Jerusalém, vocês não saiam de lá, vocês ficam lá dentro do cenáculo, vocês não dão nenhum passo, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, aleluia, oh glória, eles foram e começaram então a publicar o Evangelho e pregar com autoridade. E o próximo acontecimento, quando nós recebemos a visita do Senhor corrigindo nossa imagem, assumimos a nossa espada, somos revestidos do Espírito Santo. O próximo acontecimento é que Deus, através de nós, vai começar a levantar uma geração de vencedores, uma geração de fortes, uma geração de valentes, que não se acovardam diante dos desafios. Capítulo 7, verso 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente vá cada um para o seu lugar. Eu tenho orado por 300, não importa quantos milhares existam na igreja, na multidão ou seguindo, se eu tiver 300, aleluia, nós faremos proezas. Oh glória a Deus. Quando a guerra ia começar, Deus tinha dado a promessa. Gideão, naquela ocasião, ele conseguiu reunir ali, através do que ele já tinha conquistado, 32 mil soldados. É um bom número, né? Só que do outro lado tinha 135 mil midianitas. Então a desvantagem militar era simplesmente avassaladora. Era 4 por 1. Cada israelita teria que vencer no mínimo 4 soldados. E Deus disse: olha, Gideão, sabe de uma coisa? Você está com muita gente, você vai diminuir esse número aí,
e seleciona isso. E aí, de 32 caiu para 22 mil. Capítulo 7, versículo 3, olha comigo aí o que diz: agora pois apregou aos ouvidos do povo, quem for covarde e medroso, volte para casa, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil covardes foram embora, 22 mil que não quiseram a espada, 22 mil que não quiseram. Deus diz: volta para casa, e aí fica 10 mil, mesmo assim a desvantagem ia ser 13 para 1, cada soldado teria que vencer 13 soldados. Deus diz para ele: mas é muito povo ainda, está com 10 mil aí, vai fazer um teste, leva esses 10 mil soldados diante de um riacho, aquele que pegar a água com a mão e lamber a água na mão, você seleciona, o resto volta para casa. 300 homens foram selecionados. Tem uma coisa que me encanta: Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus seleciona pessoas. Deus não faz acepção, todo mundo é chamado pela graça a ser salvo, mas somente aqueles que lamberem as águas com as mãos, isso é tema para outra mensagem, é que verdadeiramente serão os selecionados, a geração profética que vai verdadeiramente vencer o inimigo. E Deus falou: é com esses 300 eu vou te mostrar, Gideão, que não é pela tua força, para que você não fique orgulhoso dizendo assim, isso está lá no capítulo 6, nós vencemos os midianitas. Você vai com um número bem reduzido para você aprender a reconhecer que toda vitória não vem de você, toda vitória vem de Deus, toda vitória virá de mim, aleluia. Então agora cada soldado de Israel, de uma forma militar falando, teria que fazer o impossível. Cada soldado teria que vencer 450 soldados inimigos, 1 para 450, 300 contra 135 mil, dá mais ou menos isso. Cada um teria que vencer 450 soldados. Eu até me lembrei de Elias, falei: puxa vida, Elias também, um profeta venceu 450 profetas de Baal. Me lembrei de Elias, mas daí eu me lembrei de um profeta chamado Vilmar também. E com tão poucos soldados ele faz tanta coisa, e com tão poucos guerreiros acontece tudo isso. E nesses 38 anos você começa a fazer um histórico dessa igreja, e aonde ela chegou, e o que ela conquistou, e o que ela já fez, e você vai ver que aqui nesse ministério tem uma geração de vencedores, tem uma geração que são os 300, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes eu sei que teve mutirão de fé lá, que o Senhor me deu uma prova de que Ele estava comigo, quando eu disse: vai ter 30 homens trabalhando aqui, e teve, mas teve dias que teve um tirão. Eu anunciava mutirão, mas tinha um tirão, um tirão, teve dia, vários dias, vai ter mutirão, não ia ninguém, vinha um tirão, era o Gideão lá com o bastão, batendo o trigo. Só que depois Deus vai colocando, e os 300 vão chegando, parece que tem muita gente, mas não tem. Deus não faz muito do muito, Deus faz muito do pouco, porque Ele atua na fidelidade. É com poucos que Deus trabalha, e nós precisamos de entender isso para não ficar frustrado. Eu disse ontem lá, eu estou aqui de bota, de chapéu, todo produzido, toda a minha banda está produzida, porque minha banda se chama Bishop Country, então tem que ter temática de country. Levei todos os meus pertences, sela de cavalo, levei tudo, enfeitei aquela capela como se fosse um faroeste, para 6 pessoas, eu disse para eles: eu vou tocar aqui, e vou colocar aqui todo o meu coração, todo o som neste violão, com todos esses que estão aqui, com essa banda, como se nós estivéssemos tocando para 1000 pessoas, e fizemos um som lá que tremeu aquele lugar, irmãos, tremeu aquele lugar. Deus mandou 2 lá que eu não conhecia, fez uma base de violão, consegui tocar gaita, foi algo tremendo que Deus fez naquele lugar ontem. Nós precisamos entender isso. Ah, mas eu fui na rede, tinha só 30 jovens. É com esses 30 jovens que vocês vão vencer.
só tinha 7 viúvas na reunião, é com essas. Só tinha 30 casais no encontro, é com estes. Nós precisamos entender e valorizar aqueles que ficam, aqueles que estão perto, aqueles que lambem as águas com as mãos. Aleluia, é com esse que Deus vai usar. Deus tem uma geração, uma igreja no meio da igreja, um povo no meio do povo. Eu quero ser um dos 300, e eu oro para que você seja um dos 300, ou das 300 que Deus vai levantar nessa geração. Aleluia, Deus opera dessa maneira, Ele seleciona, e Ele nunca perde uma batalha. Quer ver como é que foi? Imagina isso aqui na cena de um filme. Vai lá, versículo 17. Vai lá. E disse Gideão: olhem para mim e façam como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu todos os que estão comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina. Entendeu? Porque eu toco tanto buzina aqui. Aqui buzina, a tradução é chofar, trombeta. Toque a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões de 100, os 300, as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos esquerdas, as tochas acesas nas suas mãos direitas, e as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor, espada de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada um contra o outro. Olha o milagre de Deus aí. Olha o que Deus fez, hein? Tocando buzina, quebrando vaso e acendendo tocha. E os inimigos se matando um ao outro, cada um ferindo o seu próprio pelotão. E isto em todo o arraial, e o exército fugiu de Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e todo Manassés foram convocados e perseguiram. Olha só, Israel agora está perseguindo 135 mil midianitas. Também Gideão enviou mensagem de todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhe as águas até Bet-ser, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tornaram-lhe as águas até Bet-bará e o Jordão. Agora, leia bem. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, os bambambam, os generais do inimigo. E mataram a Oreb na penha de Oreb, e Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças do inimigo a Gideão. Diga glória a Deus. A geração de vencedores, eles foram usados de uma forma sobrenatural. E aí eu me lembrei muito, enquanto escrevi essa mensagem, na verdade eu já tinha escrito, só faltava repassar a unção, viu, Marzinho? O conjunto, quando vem tocar, ele tem que repassar o som. O pregador, quando vai pregar, ele repassa a unção. Ele me pegou lendo o sermão lá, eu falei: viu, Marzinho, eu estou aqui, repassando a unção, a última olhada. Então, eu já tinha escrito, e quando a Sara pregou na quarta-feira lá, falando das coisas incríveis e malucas que Deus usa para vencer as nossas batalhas, trombeta, cântaro, coisas que a gente nem imagina. Eu fiquei imaginando que tudo isso são armas espirituais, são armas proféticas. Abra o seu ouvido e veja só o que os 300, a geração de vencedores, qual é a arma dessa geração? A primeira delas é a buzina. Ai, meu Deus do céu. Gideão diz a eles: quando eu tocar a buzina, vocês tocam a buzina, toca o chofar, pega o chofar, toca o chofar, porque Deus vai fazer algo nesse toque. Quando eu toco o chofar aqui,
Deus libera cura, libertação, transformação. Não é o chofar, é o Deus do chofar. Não pense que tem alguma coisa especial, alguma coisa mágica no chofar. Não tem. O que tem é o Deus da buzina. O Deus que manda por toda a Bíblia tocar essa buzina. Até quando Jesus voltar, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz, arcanjo e trombeta de Deus. A vinda do Senhor será quando a trombeta de Deus soará. E o Apocalipse fala das trombetas do juízo. Enfim, é a Bíblia inteira. A buzina foi uma arma, um som profético que soou no meio daquela batalha. Imagina, os exércitos aí, pronto para a batalha. De repente começa a ouvir um som, e eles começam a ficar pirados, ficar confundidos. O inimigo fica confundido quando ele ouve o som do chofar. E Deus quer fazer de você uma trombeta. Deus quer fazer de você uma buzina viva. Deus quer fazer de você um chofar vivo, aquele que anuncia o Senhor, que agrupa o povo para adorar. Uma das armas era o chofar. Toda vez que você ouvir o chofar, pensa assim: eu tenho que ser um chofar vivo. Eu sou uma pedra viva, tenho que ser um chofar vivo também, anunciando o comando de Deus. Mas a Bíblia diz que além desse som profético, eles tinham que levar cântaros, vasos, e quebrar os vasos, quebrando os vasos. Imagina se isso é arma de guerra, se isso vai vencer o inimigo, tocar buzina e quebrar vaso. Mas esse quebra-vaso espiritualmente significa o nosso coração quebrantado. Vasos quebrantados para o Senhor, vasos cheios de humildade, vasos que se quebrantam ao Senhor, desprovido de orgulho, de todo tipo de sentimento de superioridade, mas alguém que entende que é realmente um vaso nas mãos do oleiro. Quebra o vaso, coração quebrantado, vida de altar, tochas acesas. Fácil, né? Para essa igreja que vive no meio de simbolismo e que tem tanta revelação profética, não precisa fazer esforço para entender o que significa a tocha acesa. É a tua vida inflamada pelo Espírito Santo de Deus, é o fogo de Deus na sua vida, é o revestimento, é os dons do Espírito, é o poder do Espírito Santo na tua vida. E aí diz assim, a outra arma, diz buzina, cântaros, tochas acesa e a espada do Senhor e de Gideão. E eles tinham que gritar. Imagina essa cena. Eu fico pensando, quebrando vaso, tocando buzina, acendendo tocha e dizendo: espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão. Eles gritavam isso. A quarta arma para você viver um novo tempo é você ter aliança com o teu líder. É você ter a espada do teu pastor, é você ter a espada daquele que é cobertura espiritual na sua vida, espada do Senhor e espada de Gideão. Para aqueles que acham que só tem que obedecer a Deus, se você não obedece àquele que você vê, não vem tentar enrolar ninguém, você não obedece a ninguém. Se você não ama a pessoa que você vê, como que você vai amar a Deus? Se você não se submete a uma autoridade na terra, como é que você vai se submeter a uma autoridade que você não vê? É balela, é conversa fiada. Deus mesmo disse: se você não ama quem você vê, como é que você vai amar quem não vê? Tem muita gente dizendo: eu só obedeço a Deus, eu não obedeço pastor, eu não obedeço liderança. Irmão, você nunca vai viver um novo tempo, vai virar um cri-cri, vai virar um contencioso, vai virar uma pessoa amarga, uma pessoa seca, que não vai dar fruto nenhum, porque você não levanta a espada do teu Gideão. Espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão. Seja um chofar, seja cheio do Espírito, quebranta o teu coração e anda em linha com a tua liderança. Isso significa obedecer ao teu pastor quando ele dá um comando. Obedecei aos vossos pastores, porque eles cuidarão de dar conta da sua alma. Quando o novo de Deus chega, o poder da fé começa a se manifestar numa bênção tão incrível, que o capítulo 8, versículo 29, quando eles vencem todos os inimigos,
então houve descanso na terra. O descanso do Senhor vai vir. A calmaria depois da luta, depois da guerra, é quando nós verdadeiramente quebramos nosso vaso, acendemos o nosso coração com o Senhor, fazemos uma aliança com Deus, com o nosso líder, levantamos um altar, então virá o descanso. Israel viveu um tempo de prosperidade, um tempo de descanso no Senhor, por um tempo maravilhoso. E isso deu a Israel uma alegria muito grande, como fará com você. Talvez o ano que passou, talvez você venha chegando de um tempo de sofrimento, de um tempo de luta, de um tempo de amargura, de um tempo de incerteza, mas creia que Deus está enviando um novo tempo para a sua vida e para toda a sua família. E quando tudo isso aconteceu, uma das coisas mais lindas dessa história é que Gideão não tomou para si a glória, mas ele entregou a glória para Deus. Um alerta que nós temos que ter como liderança é que tudo que Deus faz, o Lucas até falou aqui, parece uma coisa até estranha, né? Deus não precisa de nós para fazer, Deus não precisa do fulano, do beltrano. Realmente Ele faz, Ele quer nos usar, mas quando Ele nos usar, nós temos que entender que todo o poder foi dEle, toda a glória foi dEle, todo o recurso veio dEle, e tudo deve voltar para Ele, toda a glória deve ser para Ele. No capítulo 8, versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão disse, o grupo de louvor pode subir, porém Gideão disse: sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará, mas o Senhor sobre vós dominará. Gideão era inteligente, era esperto. Ele entendeu que quando Deus mandou voltar todo aquele povo, falou: é muito povo com você, depois vocês vão vencer e vão falar que foram vocês que venceram. Gideão guardou aquilo para ele. O tempo passou, a guerra chegou, Deus deu vitória, Deus cumpriu todas as promessas na vida de Gideão, e Gideão venceu a batalha, prendeu todos os reis, como você viu na história. E quiser mais detalhes, é só ler tudo com calma, você vai ver. E quando chegou o tempo de descanso e de vitória, o povo chegou e falou assim: Gideão, você é o cara, você nos livrou da mão dos midianitas, domine você sobre nós, quando você morrer, domine os seus filhos, e os seus netos, e o seu filho do teu filho, domina sobre nós, porque você nos deu a vitória. Gideão disse: espera aí, vamos corrigir isso, eu não vou dominar sobre ninguém, quem vai dominar sobre vocês é Deus, o Senhor dominará. Essa foi a maneira mais incrível que um homem encontrou para dar glória a Deus. Todo o mérito que ele poderia ter absorvido, por ter feito, por ter obedecido, por ter sido o único a lutar, por ter sido, ele entrega ao Senhor. É por isso que no céu a gente vai ganhar coroas. O Edson sempre gosta de falar isso. A gente vai ganhar coroas, e tem uma parte na Bíblia que os reis, né, você, eu, quem aqui vai para o céu? Domingo eu falei da coroa, né? Você vai ganhar a coroa, e a Bíblia diz em Apocalipse que você vai tirar a coroa, você vai depositar diante do Rei dos Reis. Isso será você, é como você dar glória e adoração a Ele. Gideão diz: eu não vou dominar, porque não foi o meu cântaro, não foram as buzinas, não foram o chofar, e nem tampouco a minha espada, foi o Senhor que vos deu a vitória e o livramento. Nós fomos apenas vasos escolhidos e ungidos para fazer a obra, mas toda a glória é de Deus, que Ele domine sobre vós. Que coisa gloriosa! O Senhor sobre vós dominará. Nós vamos tomar a ceia agora. Eu quero fazer uma recapitulação, porque essa mensagem é muito cheia de riqueza, e muito mais que Deus revelou para você enquanto eu pregava.
Primeira coisa, não se conforme com a derrota. Não se conforme com o que você tem. Busque mais de Deus. Salve o teu trigo. Segundo, não desista, porque Deus está ao seu lado. Mesmo você pensando que não, Ele já mandou um anjo para falar com você. Corrija a tua imagem de ser o menor, de ser o mais pobre, por alguém que é valoroso em Deus. Não fique apenas com um bastão de malhar trigo. Levante-se, pegue a espada, a palavra de Deus, e lute. Quebre o velho altar da tua vida, os velhos hábitos, e conecte com o Senhor num novo altar. Faça uma nova aliança nessa noite com Ele. Busque o Espírito Santo, revista-se do Espírito Santo, busque os dons e o fruto do Espírito na tua vida. Lute para ser um selecionado. Procure lamber a água com as mãos. Seja um dos 300. Seja um dos 300. Use as armas espirituais que Deus tem te dado. Seja um chofar de Deus na mão do Senhor. Anuncie o toque do Senhor. Seja um vaso quebrado, humilde, quebrantado na presença de Deus. A Bíblia diz: não extingueis o Espírito, mas sejam fervorosos, seja uma tocha viva no Espírito Santo. Hoje faça uma aliança com Deus, mas não se esqueça que você também tem um pastor. Espada do Senhor, espada de Gideão. Descanse no Senhor e deixe que Ele domine a sua vida. Dê glória a Ele por tudo que Deus te usar e fizer. O Senhor dominará sobre a tua vida. O pão e o vinho já está sendo preparado para te entregar. O novo tempo vai chegar. Tome o pão e o vinho, mas também tome a decisão de ser um Gideão dos últimos dias. Em nome de Jesus. Pai, eu quero consagrar agora, em oração, meu Deus, em humildade perante o Senhor, este pão e este vinho, para que nesta noite nós possamos fazer parte daquela geração selecionada, escolhida, ungida, liberada para fazer proezas nesses tempos. Que cada pessoa que comer o pão e beber o cálice possa ser marcada, selecionada para fazer parte da geração que vai pôr por fugida aos inimigos, que vai fazer o inimigo se confundir e ser derrotado. Que nessa noite o Senhor levante essa geração, em nome de Jesus. Pode servir. Você vai receber o cálice e o pão. Vai orando, vai fazendo aliança com Deus, vai se consertando, vai levantando o teu altar, vai pedindo perdão ao Senhor, vai arrumando a sua casa. Deixa Ele mexer na tua estrutura. No momento que você sentir, pode abrir o cálice, pode comer o pão e pode beber o vinho. Caminhos no ermo e rios no deserto, e se preciso for o mar vai se abrir. Caminhos no
ceia. Levante-se e comece agora a se apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou dos 300. Eu quero ser da geração vencedora. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero ter uma tocha acesa em meu coração. Eu quero ter, Senhor, um chofar em meus lábios, que a minha boca seja como um chofar. Eu quero uma nova aliança contigo, Senhor. Eu levanto o meu altar agora, Senhor. Eu conserto a minha casa, a minha vida. Coisas novas Deus está fazendo. Você é valorosa, você é valoroso. O anjo do Senhor está ao seu lado dizendo: vai em frente, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Ela não é pequena, ela não é a menor, ela é de Deus, é a força de Deus na tua vida. Oh Senhor, Coisas novas Deus está fazendo. tome a tua espada, guerreira, guerreiro. Tome a tua espada, levante-se para lutar. Salve o teu trigo. Glória a Deus. Oxa da labaxa da labará. Eita da lacoda da labaxa da labará. Se preciso for, o mar vai se abrir, caminhos no ermo, rios no deserto. E se preciso for, o mar vai. Só a igreja cante caminhos, caminhos no ermo, rios no deserto. Coisas novas. O Espírito do Senhor está te revestindo aqui essa noite. Levante as suas duas mãos ao Senhor e diga: Deus, me revista do Espírito. Deus, me encha do Espírito. Deus, me capacita na unção. Deus, me revista para enfrentar e confunde o arraial dos amalequitas, dos fariseus, dos amonitas, dos midianitas, dos perizeus. Senhor, faz com que o inimigo se derrote entre si mesmo. Deus está fazendo uma confusão na cabeça de Satanás, na cabeça dos demônios. E sobre a tua casa ele não prevalecerá, sobre a tua vida ele não prevalecerá, porque Deus vai te levantar como um homem de fé. Nesse mês ainda você vai ver os resultados de Deus acontecendo na tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo líderes de fé, pais de fé, mães de fé, esposas de fé, crianças de fé, adolescentes com fé. Fevereiro, mês da fé. Oh glória! O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu, porque Ele nos deu o revestimento necessário. Ele já foi derramado. E assim como Ele revestiu Gideão, Ele está revestindo cada um aqui essa noite que participou da ceia do Senhor. E você, alguém está agora nessa transmissão assistindo. Eu quero dizer a você que está assistindo agora, o milagre de Deus vai chegar aí na tua casa também. Deus está te selecionando também, para que você seja uma trombeta viva, para que você seja uma tocha acesa, para que você seja um coração quebrantado, que você levante a tua espada e lute, porque você não é o menor e nem o mais pobre. Na visão de Deus você é valoroso. Vai nessa tua força e livrarás a tua casa. E tu serás uma bênção, uma bênção. Oh, aleluia! Coisas novas de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Grande é o Senhor. Coisas novas Grande é o Senhor. Deus está Deus de fazendo. vitória, Deus de alegria.
coisas domine sobre nós, novas Senhor. Seja o Deus Senhor está sobre nós. fazendo Seja a tua glória sobre nós. aqui. Glória a Deus. Coisas novas Deus está fazendo. Queria que você fizesse agora uma Coisas oração novas. muito íntima e muito pessoal, com os teus olhos fechados. Fale com o Senhor agora, dizendo essa última parte da mensagem. Deus está fazendo. Deus, eu quero o teu reino na minha vida. Eu quero o teu governo na minha vida. Domine sobre mim, Senhor. Eu quero viver para a tua glória e quero te dar glória todos os dias da minha vida. Faz uma oração de entrega, de reconhecimento da honra e da glória de Deus na tua vida. Tudo que você é e tem, vem dele e deve voltar para ele. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, aviva-nos, Oh, Senhor, obrigado. aviva-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de Obrigado, Deus, por essa noite gloriosa, fere meu coração. em que a fé tocou nossos ouvidos, nossa visão, nossa boca, nossas mãos. Podemos sentir a tua presença, podemos sentir que o Senhor está conosco e que nós vamos vencer todas as batalhas, porque nós aprendemos a lição com Gideão nessa noite. Leve cada um dos teus filhos agora para os seus lares, como verdadeiras tochas vivas, vasos quebrados, chofares vivos, e com a palavra que é a espada do Espírito guardada no coração. Que seja uma semana de bênção, de glória. Que o Senhor domine sobre a tua igreja, domine sobre a tua herança, domine sobre teus filhos, e que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. E quando a buzina tocar, para você jamais se esquecer, você vai celebrar esse último momento. Antes de cumprimentar o seu irmão, você vai dar o seu glória, o seu aleluia mais vivo e mais bonito dessa noite, ao toque da buzina. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar